Olá, sou Robson Marins, sou escritor, sou pensador, sou licenciado em filosofia, licenciado em educação especial. Gente, essa semana aconteceu algo sinistro. E quando falo algo em sinistro, a gente só pensa que essas coisas só acontecem em Sul-América ou acontecem em países assim como Brasil, Colômbia. Essa semana aqui na Espanha, três jovens, quando eu digo três jovens, dois de 14 anos e uma garota de 17 anos, tiraram a vida de uma educadora social. Quer dizer, tiraram a vida de uma mulher. Uma educadora social não é uma professora, não é uma psicóloga, não é uma trabalhadora social. Resumindo, seria um profissional que tenta reeducar esses tipos de adolescentes e tentar reorganizar a vida desses adolescentes para integrá-los na sociedade, resumindo assim. Esses tipos de adolescentes que estão em conflitos constantes com a família, que são retirados da família e tentam reeducá-los. E normalmente a gente pensa que essas coisas só acontecem em países que a gente olha a Europa, sabe? A gente olha a Europa, que na Europa não passa essas coisas, que isso não acontece em Europa. E sim, acontece em Europa. Para que você veja que em Espanha, vários jovens adolescentes passa isso. E uma jovem de 32 anos tiraram a vida dela. Dois adolescentes, ou posso dizer uma criança, por uma besteira, porque eles não queriam estar nesse lugar que eles estavam tutelados para tentar reeducá-los, e os dois jovens já haviam cometido vários crimes como roubo e tudo isso. E eu começo a pensar na juventude de hoje, essa juventude que a gente vê, e eu também começo a lembrar da nossa infância, como era antes. E que a gente pensava que a nossa infância era tão complicada, em que os nossos pais nos educavam de maneira que a gente achava que era de maneira tão agressiva, ao ponto que a lei hoje no Brasil é tão rígida com os pais, com o conselho tutelar. E aqui na Espanha há uma lei também em que tenta evitar o maltrato familiar. E há esse conflito em que a gente tem que entender quando é maltrato e quando não. E essa senhora, por tentar ajudar três menores, perdeu a própria vida. E entre esse dilema entre reeducar, educar e ser maltratado por crianças que creem que são adultos. Até mesmo no Brasil passa isso, nas escolas, professores que hoje em dia eles estão sofrendo esses tipos de violência. Professores que sofrem violência de alunos, e aqui também na Europa está passando a mesma coisa. Crianças que já não respeitam os professores. E eu vejo crianças que atuam como que se fossem adultos. Que a forma de expressar é como que se fossem adultos, com palavras que os próprios adultos falam. E como agir dessa forma? Como agir e como tentar reverter uma situação em que está só nas mãos dos pais, porque a educação é concedida aos pais e não aos professores. Ao professor está o dever de ensinar e não educar. Aos pais está o dever de educar. E claro, a um educador social está o dever de ajudar a incentivá-los, a poder
ajudá-los a reeducá-los, a poder ajudá-los como trabalhador social. Pero é difícil, é complicado, não é fácil. Seria como que tentar reverter essa situação, seria como um chip psicológico em que, como que eu faço que um adolescente ou uma criança deixe de pensar dessa forma tão agressiva, como que eu reverto isso. Claro, normalmente há aquele processo em que a pessoa, com o tempo, ela começa a mudar e ver que o seu comportamento não foi adequado. A não ser que seja um psicopata, um sociopata, aí já é complicado. E por isso a gente tem que entender que existe um processo em que não só os professores, os educadores necessitam ajuda, também os pais também necessitam de proteção e ajuda também psicológica nesse processo aqui. Toda criança necessita entender que nesse processo de crescimento e amadurecimento, elas necessitam aprender a base do respeito.